Good morning, sétimo ano. Hello, tudo bem? Gente, vamos pegar o nosso livro didático, tá? O livro grande, não é o de atividades. E vamos abrir na página 20, onde diz Simple Present, Affirmative Review. Presente simples, na afirmativa, revisão. Então, isso é uma revisão do que já foi dado. Aos alunos novos, se não tiverem visto isso, verão agora, ok? Para os que já sabem, vamos dar uma refrescada na memória, porque vocês esquecem, né? Que eu sei, vocês têm muita coisa na cabeça, muita matéria. Então, aqui, começando essa página. Gente, o presente simples, quando ele diz isso, é aquele que quando for he, she, it, a gente tem que botar um S depois do verbo. Lembram que a gente aprendeu isso? Se for os outros pronomes, não tem que botar S nenhum. Ele vai ficar igual à forma do infinitivo. Ele vai ficar igual à forma que está no parênteses do exercício. Agora, se for he, she ou it, que é ele, ela ou coisas, animais, aí a gente tem que colocar um S e tem as exceções. Às vezes é S e às vezes IES. A regra geral é S. Mas alguns levam IES e alguns levam ES somente, tá? Então vamos revisar aqui. Number one dessa página. Read again these sentences from the text and circle the subject of the verbs in bold. Ok. Leia novamente essas frases que foram retiradas do texto e circule, ou sublinhe, ou passe um highlight, o que vocês quiserem, no sujeito do verbo que está em negrito, do verbo que está com preto forte. Então, aqui na letra A, nós temos o verbo allows. Allows. Tem S, tá vendo? E o outro, o verbo have. Não tem S. Allows significa permitir, dar a permissão. E have é o verbo ter. Então, aqui, letra A. Using an innovative preservation process, the exhibition allows visitors to see the human body's inner beauty. Usando um processo inovador de preservação, a exibição permite aos visitantes ver o corpo humano, a beleza interna do corpo humano. Essa é a frase. Então, quem é o sujeito aí? Quem é o sujeito? Quem que permite alguma coisa? A exibição. Então, vocês vão circular, ou sublinhar, ou botar um highlight na palavra the exhibition. The exhibition é o sujeito, tá? Letra B. Our exhibitions have over 200 actual human bodies, blá, blá, blá. Nossas exibições têm mais de 200 corpos humanos reais. Então, o que tem mais de 200 corpos humanos reais? Nossas exibições. Our exhibitions. Então, você nota que quando é singular, como eu te falei, ele, ela, ou animal e coisa, a gente coloca o S. Então, como era uma exibição, só que ele estava falando a nossa exibição, aí ele botou o S, permite. Na letra B, ele falou nossas exibições, se fosse mais de uma, entendeu? Aí é plural, então não leva S, ficou só o have, ok? E o have é um irregular, né? Ele muda, depois eu vou relembrar isso também. Então, vamos escolher, no número 2, number 2, aqui o exercício número 2, vamos escolher a melhor opção para completar as frases. The exhibition, a exibição, é plural ou singular? Singular. A exibição é uma só. Então, vamos circular, sublinhar, blá, 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 a palavra singular, na letra A do 2. These words can be replaced by... Essa palavra exibição, a exibição, pode ser substituída por que pronome? Por ele, por ela, por uma coisa ou por eles? Coisa, né? A exibição, uma coisa. It, sublinha it. Letra B. The exhibitions. Plural ou singular? Plural, né, gente? Tem S. Então, vamos sublinhar aí, plural. Aí essa palavra, como são exibições agora, a gente substitui por quê? A gente substitui por ele, por ela, por ele ou ela, ou por eles.
elas. Eles, né? Então, quando, apesar de ser coisa, mas está no plural, sempre vai ser they, tá bom? Letra C. After he, she, and it, add s to the... sempre depois do sujeito, quando o sujeito for ele, ela ou uma coisa, he, she, it, a gente adiciona um s. Mas a gente adiciona um s no sujeito ou no verbo? No verbo, né, gente? Sempre o verbo, tá? É o verbo que muda, é a conjugação. Então, vamos sublinhar aí na letra C, verb. Agora temos um quadrinho aqui. O quadrinho ele só está dando as regras, que a gente vai relembrar as regras, tá? Para verbos que terminem... Essa aqui é a primeira, tá? Primeira explicação. Para verbos que terminem com SS, SH, CH, X, Z e O, a gente não basta colocar só um S, como eu falei, que é a regra. A gente tem que botar ES. Então, essa é a exceção do ES. Aí ele deu um exemplo aqui de verbos, ó. Então, o verbo kiss, que é o verbo beijar, como ele termina em SS, que faz parte dessa listinha de exceções, a gente tem que botar kisses. Mesmo porque não dava nem para botar um outro S aqui, né? Ficar 3 S juntos, isso não existe. E assim vai, tá? Então, washes foi outro exemplo que termina com SH. Catch termina com CH, ficou catches. Fix, que é consertar, termina com X. Tô lendo aqui os exemplos, tá, meus amores? Examples. Buzz, que significa buzinar, soar. Buzz termina com um Z, tem que colocar o ES. E o go, que é o verbo go, termina com O, também tem que botar o ES para ficar. Só esses daqui com ES, só se for ele, ela ou it, coisa ou animal, tá? Se for plural, aí continua igual, não põe ES. Só vai botar ES para he, she, it, não esquece isso. Então, se o sujeito for ele, he, ou se o sujeito for João, Manuel ou professor, é sempre ele. Então, você vai ter que botar esse S ou ES, ou sempre o S, tá? Se for ela, a Maria, a minha mãe, a professora, também tem que botar S. Se for o cachorro, o lápis, o livro, também tem que botar esse S ou ES, dependendo do verbo, tá? Para verbos que terminem com consoante Y, tô lendo o segundo aqui, a segunda regrinha do quadradinho verde, tá? For verbs ending in consonant plus Y, para verbos terminados em consoante mais o Y, a gente tem que tirar o Y, drop the Y, and add IES, e adicione IES. Então, se o verbo terminar com Y, mas antes do Y vem uma consoante, essa aqui é a regra. Então, por exemplo, cry, o verbo chorar. Antes do Y é uma consoante R. Então, a gente tem que tirar esse Y e fica cries. Coloca IS. Essa é a conjugação, tá? Ele deu outro exemplo aqui no quadrinho, nos examples. Study. Study. Começa, tem um D antes do Y, também é consoante. Tira o Y e coloca IES. Agora, se não for consoante, professor, se for vogal, por exemplo, o verbo jogar, play. Play é uma vogal antes do Y, não é uma consoante. O que eu faço? Você não pode botar IES e tirar o Y aí. Você tem sempre que acrescentar, só tem que acrescentar o S, plays. Porque esse aí entra na regra geral, que é botar S, que é a regra geral, tá? Então, essa aqui é uma exceção dos verbos terminados nessa letra, e essa é uma exceção, consoante antes do Y, tá? Aí a última regra, todos os outros verbos simplesmente adicione S. Então, a regra geral, todos os verbos vão levar S, com exceção dos terminados nessas letras, que em vez de levar S vão levar ES, e com exceção do Y, quando vem uma consoante
antes, vai tirar o Y e botar IES. Todo o resto de verbo é só simplesmente colocar o S, tá? Não importa se é he, she... Não, sempre para he, she, desculpa, eu tô falando. He, she. Se for eu, nós, eles, não segue essa regra, tá? Se for eu, nós, eles, o verbo fica igual ao do infinitivo, não coloca S nenhum. Sua vez. Your turn. Aqui, your turn. Ok? Escolha a melhor opção para completar as frases. Susan. Susan é ela, é uma menina. Na letra A. Susan gosta, curte de estudar ciências. Então, se Susan é ela, vai levar S ou não vai levar S? Vai levar S. Olha aqui, eu quero que vocês escrevam aqui na regra para não confundir. Não confundir isso que a tia escreveu aqui no livro. Peguem aí e escrevam he, she, it. Porque essas regrinhas aqui é só para ele, ela e coisas, tá? Então, essas regras são só para he, she, it. Só para a terceira pessoa do singular, tá? Então, como aqui no primeiro exercício é ela, então entra nessa regra. Então, se entra nessa regra, esse verbo enjoy termina com Y. Termina com Y. Mas a gente não vai colocar IES, porque antes do Y vem a letra O, que é uma vogal. Então, a gente só vai colocar o S. Então, a resposta certa é enjoys. Ok? Letra B. Cameron. Cameron é um garoto, tá? É o nome de um menino. Então, o nome de um menino é ele, é he. Então, he a gente sabe que leva S para todos os verbos, ou leva IES para os de Y com consoante antes, ou ES para aqueles terminados naquelas terminações. Então, vamos ver qual é o verbo. O verbo é go. Go se encaixa na exceção, termina com O. Então, como é ele e termina em O, qual é a opção? Goes. Goes. Tem que botar o ES, tá? Só seria esse go aí se fosse Cameron e Marcos, Cameron e Joana, Cameron e minha mãe, Cameron e mais alguém. Aí não pode botar S, porque aí já não é só eles, são eles, tá? Então, no plural, não colocar esse S. Ok. Letra C. Isso às vezes parece um pouco confuso, mas eu espero que vocês estejam entendendo a revisão. The biology teacher, o professor de biologia. Então, é um cara só. Ou a professora de biologia, ou é uma menina só. Então, é singular de novo, leva S, tá? Então, é explains. Letra D. Agora é nós. We é nós. Plural. Plural não leva esse S no verbo. Então, we pay. Não pode botar S quando for plural. Então, se for mais de uma pessoa, mais de um animal, mais de um objeto, eu e você, eles, elas, os alunos, não coloca S, tá? Número 2. Vamos completar as frases com a forma correta dos verbos da caixinha. Então, nós temos aqui na caixinha esses verbos aqui, tá? Olha aqui. O que significa o verbo teach? Teach. Teacher. Eu sou teacher. O que eu faço? Eu ensino, tá? Então, teach é o verbo ensinar. Work, trabalhar. Take, levar. Take pode ser várias coisas, dependendo do que vem depois. Se vier uma preposição, ele já muda, tá? Mas a maioria das vezes é levar. Seem é o particípio, é parecer. O verbo parecer. Parece cansado, parece bom. Então, vamos lá. Letra A. Biologists. Tá no plural, os biologistas. Então, se tá no plural, não leva S, tá? O verbo, né? Que eu tô falando, quando fala não leva S, parece confuso, né? Plural não leva S, mas é o verbo, a regrinha do verbo. Os biologistas trabalham na exibição. Qual é o verbo trabalhar ali em cima? É o work. Como tá no plural, o verbo não vai levar S, então fica o work igual, tá? Então, a resposta do número 2 da letra A, deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui para vocês. Número 2,
Letra A resposta é work só. Não pode botar o S porque está no plural. O sujeito é plural, biologistas. Se fosse só o biologista, um biologista, aí o verbo trabalhar teria que botar o Szinho aqui. Porque é ele ou ela, tá? My school often. Minha escola, frequentemente. Eu quero falar que a escola frequentemente leva grupos de alunos para o museu. O verbo levar é o take, tá? Só que como é minha escola, é uma escola só. Não são as escolas do bairro, as escolas do município. A minha escola, eu estou falando de uma escola. Então, se eu estou falando de uma escola, é it. It se encaixa na regrinha do S. Então, nós temos que botar um S depois do verbo. Então, eu quero o verbo levar, que é take. Mas como é minha escola, é it, tem que botar o S, takes, tá? Letra C. Um perito, uma pessoa que sabe do assunto, um expert, é uma pessoa só. Um perito nos ensina sobre anatomia. Então, um perito é como se fosse ele, o perito ou a perita, um homem só, tá? Então, ensinar eu falei que é o verbo teach. Só que o verbo teach termina com CH. Como é he ou she, terminando com CH, a gente tem que botar ES. Então fica teaches. Essa é a resposta, tá? A última, letra D. The audience. The audience. A plateia. A plateia parece plural, né? Porque um monte de gente, não é uma pessoa só na plateia. Não tem uma pessoa só, tá? Quando ele fala plateia, o público, só o público é plural. Só que aqui é diferente. Quando for um coletivo, quando eu estiver falando a plateia, a população, eu não estou falando especificamente uma pessoa no plural. Eu estou falando um coletivo, vai ter que usar a regra do S, tá? Confuso isso. Então, seems, pegar o verbo parecer e botar o S. Essa é uma exceção também que a gente não vai ver muito, tá? Vamos no número 3 para a gente encerrar por hoje. Eu vou deixar isso para casa para vocês fazerem, tá? Escrevam frases no presente simples com as palavras de cada item. Use a forma correta do verbo. Então, eu vou fazer a primeira com vocês. Então, tá fora de ordem, tá? Tá a palavra languages, study, my sister, tree. Então, eu quero dizer que a minha irmã estuda 3 idiomas, 3 línguas, tá? Então, se é a minha irmã, é ela. Então, nós temos que modificar esse verbo study. A gente simplesmente não pode botar simplesmente study como tá aí. Então, se é ela, a minha irmã, ela entra nessa regra. Study é um verbo que termina com Y e antes do Y vem a letra D. Então, ele muda aqui, ó, tá até aqui o exemplo para studies. Então, a forma correta, a ordem e o tempo verbal correto dessa frase vai ficar assim. My sister studies, que mudou, porque é uma pessoa só, 3 languages. Vou abreviar, tá? Então, esse daqui é o exercício 3, a letra A que eu fiz para vocês. Então, vocês vão tentar fazer a B, C, D, E, F. A B tem a palavra ticket, the cost for each. Então, eu quero dizer que os ingressos custam $4 cada. Então, vamos botar isso na ordem, tá? Lembra que é the tickets, plural. O que acontece com o verbo plural? Vai botar S ou não vai botar S? Não vai. Então, o verbo cost, que é custar, vai ficar igual. Você não pode fazer nenhuma modificação nesse verbo. Letra C, eu vou traduzir para ficar mais fácil para vocês, tá? Love Day Art Exhibitions. Eles amam exibições de arte. Só que aqui, exibições de arte, eles usam art exhibitions. Então, são eles, plural também. Veja bem aí como é que vai ficar o verbo love. D.
Go Sean to medical school. O Sean vai para a escola de medicina, tá estudando para ser médico. Sean vai, Sean é ele. Então ele entra naquela regra lá do S. Vamos ver como é que fica o verbo go. A Meg assiste muitos shows de ciências. Não é a Meg, uma pessoa só. É como é que fica o verbo, que é o verbo aí é assistir, watch, a primeira palavrinha. E na F tenho a minha escola oferece lições de biologia, aulas de biologia, tá? Então, minha escola é uma escola só, singular, é it. Ver como é que vai ficar o verbo oferecer, offer. Tá bom? Espero que vocês não tenham muita dificuldade. Na aula que vem eu vou passar mais exercícios sobre aquele pronome objeto para a gente fixar mais aquilo, que também aquilo ali pode confundir um pouco, tá? E vamos fazer mais exercícios do simple present. I love you. Bye bye.